No Brasil, atualmente, em termos de números, o senhor tem alguma informação, clandestinos e tal? Se fala sobre números de aborto no Brasil? Fala-se. Há todo um- uma discussão sobre os números do aborto, porque as associações que são favoráveis à descriminalização do aborto falam de abortos em números estrambólicos, né? Já ouvi 1.500.000 abortos por ano. Brasil? É. Certo. Mas esse número não é minimamente racional. Porque se fosse assim, 1.500.000 abortos por ano, considerando o número de nascimentos que nós temos de crianças no Brasil, nós, quer dizer, não estaríamos falando de aborto o tempo todo, teria mulher abortando a todo momento. Esse número não é real. Já falaram de 1 milhão. No Supremo Tribunal Federal, em 2017, alguém falou de 500.000, mas o número que parece ser o mais razoável é algo como 100.000 abortos. Por quê? Ano. Por quê? E, inclusive, podem estar em diminuição. Por quê? Porque os médicos que fazem curetagem dizem que 1/4 no máximo dos abortos provocados são os que chegam para curetagem. Né? O que é curetagem? Curetagem é quando o feto morre, você tem que retirá-lo, etc. Tirar tanto o feto quanto os demais resíduos dentro da mulher. E o que acontece? Nós temos no Brasil cerca de 200.000 curetagens ano, segundo o DataSUS. Então junta um dado com o outro para ter... E aí, se nós temos 200.000 e 1/4 são de abortos provocados, as associações que fizeram pesquisas mais sérias sobre aborto dizem que das mulheres que fazem um aborto voluntário, apenas metade fazem curetagem. Então basta você pegar 50.000, multiplicar por 2, tem em torno de 100.000. Agora, esse número ele é inflacionado. A líder, praticamente fundadora das católicas pelo direito de decidir, a Frances Kissling, ela disse em uma ocasião que para ter o número de abortos, a pessoa deveria pegar o número total de curetagens e multiplicar por 6. Então aí, sim, se você tem 200.000 curetagens no Brasil, você chegaria 1.200.000. a 1.200.000, e aí o pessoal arredonda para 1,5 milhão, né? Agora, por que você tem que multiplicar por 6? Então é um número arbitrário. Então dá a impressão que há uma verdadeira falsificação nesses números. Eles são bastante inflacionados. Possivelmente seja menos que 100.000. E o número esteja em queda, sobretudo porque as pesquisas de opinião no Brasil revelam que a opinião dos brasileiros acerca da descriminalização do aborto é cada vez mais desfavorável. Então, saiu uma pesquisa no Datafolha que 92% dos brasileiros são contrários à aprovação do aborto 92%? até o fim da gestação. 92%. Dos brasileiros em geral? Dos brasileiros em geral. Então, é um número, eu não diria bastante expressivo, mas esmagador, né? O que pode indicar que, juntamente com os modernos meios de contracepção que as pessoas aí usam, inclusive no sexo livre e coisas do tipo, isso possa resultar em menos gravidez, menos abortos, e isso realmente pode estar em diminuição. Entendi. E as pessoas que estão assistindo isso agora e que são contra e que querem fazer alguma coisa, existe algum tipo de abaixo-assinado, existe alguma coisa correndo na esfera popular ou na esfera católica em relação a isso? E outra pergunta é em relação ao Papa.
Se em algum momento este Papa atual ele falou sobre o aborto. Ele falou sobre o aborto, inclusive com palavras bem fortes. De vez em quando ele não gosta de falar desses temas, porque ele diz assim, a igreja tem que ter uma agenda positiva, não uma agenda negativa. Né? Então, no modo de concepção dele, falar muito sobre esse assunto pode ser assim, passar uma imagem de que nós só falamos de coisa ruim. Né? Mas, por exemplo, ele chamou o aborto de nazismo com luvas brancas. Caramba. É mesmo? Será que tem palavras mais fortes do que essa? Né? O Papa falou do aborto em termos muito ruins, Papa Francisco. E até sobre ideologia de gênero. Ele também disse que a ideologia de gênero é diabólica. Ele falou isso. Né? E eu vi a reação da Judith Butler sobre esse assunto. Ela mesma falou para a Folha de São Paulo que ela ficou admirada que o Papa tivesse dito que a ideologia de gênero é diabólica, né? Então, essa coisa de que o Papa Francisco então, tem uma ideia de progressista, inclusive já até falei que falaram aqui que ele tem ideia de atualizar a Bíblia, não sei se isso é verdade. Não, isso é mentira pura. É mesmo? Fake news. É mesmo? Total. Saiu, né? Um videozinho de YouTube falando que o Papa quer mudar a Bíblia. Não, imagina, isso é absurdo. Não. E em relação às pessoas, aos cristãos, católicos, evangélicos ou não, que discordam do que está sendo, do que se encaminha, o que pode fazer? Se manifestar, eu acho que redes sociais? Redes sociais, eu acho que escrever aos senadores do seu estado pode ser uma coisa importante. Escrever ao senador Pacheco. Mas o Brasil está numa situação de tal absolutismo judiciário que... Imagina, 92% é contra, mas pode fazer o quê? Nada.